Estamos juntos com você em sintonia, é o momento do nosso bate-papo. Nós estamos falando aqui sobre esse reinventar o papel dos vovôs, das vovós, com Maria Isabel Vitória de Carvalho, administradora, advogada, rede de inventividade, e agora também com Jane Carvalho, ela que é pedagoga, especialista em psicologia social pixoniana e gerontologia, também membro da rede Inventividade. Oi, Jane, inventiva, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Patrícia. Muito feliz em estar mais uma vez com vocês, não é? Sempre agradecidas por esse espaço, né, onde nós podemos dialogar, refletir, pensar e sentir, né, sobre os processos de envelhecimento, sobre a longevidade, enfim. Mas vamos lá. E já nessa sua hora, não é, Jane, nesse seu espaço que você também trabalha aí na área de gerontologia, e entender essa mudança. A Isabel traçou um cenário aqui, pintou uma tela para a gente. Exatamente. De como era e como foi rico ouvir esse relato, e hoje muita coisa mudou, e essa adaptação ela vai ser necessária, tanto para os idosos entenderem que estão num momento diferente, e essa troca de gerações também. Então, como é esse reinventar? O que implica essa nova visão do papel dos avós? Pronto, eu pensei aqui em 2 pontos que eu acredito que é importante. Maria Isabel trouxe, não é, o contexto anterior, o tempo anterior, tempo e espaço anterior, aonde os papéis se configuravam daquela forma, como você também trouxe. Hoje a gente tem que pensar, né, que o papel de avó é apenas mais um papel. Falo apenas, mas não dizendo que é menos importante. É apenas mais um papel, não é? Nos diversos papéis, os quais desempenhamos. Então, a gente precisa lembrar, não é, que o tempo e o espaço entre os nossos papéis é onde a vida acontece. Uhum. Não é? É preciso, por isso, estar atento e forte, parafraseando Caetano, não é? Para nos fortalecermos, para não nos perdermos dos papéis que exercemos também com prazer. Não é? Então, assim, na minha prática, eu tenho visto muito, graças a Deus, vendo pessoas buscando dançar, aprender a nadar, indo caminhar, aprendendo a fazer poesia, fazendo teatro. E então você começa a perceber que, de fato, tudo isso, essas possibilidades, não é, estão sendo oferecidas e as pessoas estão segurando, não é? E aí trazendo essa fala que você trouxe de reflexão, não é? Que é muito importante, quando a gente pensa no papel avô, avó, e nos diversos papéis que a gente desempenha no dia a dia, é preciso que a gente não automatize as nossas ações, não é? Que se reserve tempo, que dê pausa para analisar, para decidir, para abrir, acolher, mas também dar limite. Não é? Porque você pode ter uma avó que curta seu neto também, que dê o tempo de curtir seu neto, seus netos, de cuidar também, mas sem perder de vista de você, enquanto ser humano, na sua personalidade, não é? Uhum. Na sua personalidade, na sua existência, que é importante. Não é? Não nos perdermos também nos diversos papéis, seja ele papel profissional, seja ele papel de esposa, esposo, e também está ligado nessa questão de papel avô-avó. Não é? Porque eu acho que a gente fala, eu não sei se vocês já falaram, porque eu entrei posteriormente, mas em algum momento nós estávamos falando na inventividade sobre essa questão assim de que às vezes a gente escuta alguns discursos tipo, meu neto, minha neta nasceu, então agora eu não posso mais me dedicar a essa ou aquela atividade. Mas que história é essa? Você é a avó, você vai dar a sua contribuição, você vai amar, você vai cuidar, você vai brincar, mas você não pode se perder de você.
E aí é bem complexo, né, Jane? Também, Isabel, você que né, trabalhando com esse público deve ouvir muito. E eu recentemente, né, ouvi também, numa passagem que estava, ouvindo uma conversa de duas mulheres, e elas diziam exatamente isso. Olha, nunca mais te vi. Uma delas falava, nunca mais te vi lá no grupo de convivência, estamos sentindo sua falta. Ela disse, pois é, né, tinha nova, minha neta nova chegou, e agora estou com a minha neta, não pude mais ir. Ela falou, mas estamos esperando você lá. Exatamente bate nisso que você fala, infelizmente não, ou felizmente não é uma fala isolada, isso diz muito de como as pessoas se colocam, né, Isabel? Aquilo que você trouxe, ajuda ou responsabilidade? Uhum. Qual é o papel dos avós nesse momento e que ajuda é essa e como essa ajuda vai acontecer? Mas no momento que o neto nasce, muda completamente a rotina desse idoso. Sim, a gente tem que pensar o seguinte: há momentos em que essa ajuda precisa ser mais intensa. Você tem uma filha, uma nora, que muitas vezes não é o primeiro filho, não tem experiência. Então, é de se esperar que a pessoa, podendo, se dedique. Claro que o ideal é que não precise abrir mão de todas as suas atividades, mas até que socorra, a depender da circunstância, que isso seja por um período de tempo, 10 dias, 20 dias, um mês no máximo, né? Conforme a situação, mas não pode passar a ser a única atividade daquela pessoa, se perpetuar naquilo. O que é que a gente percebe? Essa absorção total depois vai ser cobrada, e tem um personagem aí que está no meio dessa relação, e que nós não estamos falando nele, que é o filho, a filha, o genro, a nora, não é? Então, essa pessoa idosa que esteja se dedicando totalmente a isso, mais futuramente, se ela não tem também perspectivas, se ela não abre horizontes e não se cuida física, emocional, mentalmente, como a gente tem falado aqui em outras ocasiões, essa pessoa virá a ser também um problema, não é? Porque ela não vai ter um envelhecimento saudável. Ela não está tendo a oportunidade de exercitar a prevenção da saúde. Às vezes a pessoa deixa até de fazer seus exames periódicos, porque está ali, não tem tempo para sair. Então, a pessoa tem que pegar neto na escola e leva o neto. Isso é gostoso, né? Esse apoio. Mas ele está deixando de viver a vida. Tem que ser uma coisa, precisa ser uma coisa integrada, não é? E uma coisa que seja, sobretudo, prazerosa para os avós e para os netos, né? E que estabeleça vínculos que passem dessa fase da infância, porque a criança, por mais trabalho que dê e tal, mas, de uma certa forma, ela não tem muita autonomia, não é? Está ali. Mas quando a criança chega aos 9, 10 anos, a pré-adolescência, a adolescência, se não se estabelecer um vínculo saudável, se não há interesses mútuos entre a criança, o jovem, o adolescente e os avós, há um afastamento, com o consequente sofrimento dos avós, porque o mundo estava limitado naquele relacionamento, já o mundo dos netos está se expandindo. Então, claro que não vai ser a mesma coisa de quando era a infância, mas se sei lá, ir ao estádio de futebol juntos, fazer uma visita a lugares da cidade, que se faz uma vez por mês, 2 vezes por ano, que seja, um passeio. Temos um colega, ele até teve uma publicação na Inventividade no Dia dos Avós de 2021, que ele tocava piano na juventude. A neta, ele insistiu que a neta tocasse piano, e a neta gostou, uma das netas gostou do piano, e eles criaram um vínculo em torno disso também. Claro que outras coisas, mas isso agora que ela está moça, vão a festival de música juntos e tal. Então, são coisas que se constroem. Eu estou falando do piano, que é uma coisa que não é assim usual para todas as pessoas, mas há muitas outras coisas. Pode ser o violão, pode ser, como eu disse, o time de futebol, o interesse por determinado tipo de literatura, o interesse por ir a festas de largo, né? Eu lembro, minha avó paterna nos levava às festas, Rio Vermelho, Ribeira, ela ia cedo, né? Ia bem cedo de manhã, aí ia ali e tal, e comprava melancia, comprava abacaxi, voltávamos para casa carregado de coisa. Sempre eu me lembro dela na festa do Rio Vermelho.
Que Tá legal. entendendo? Então, assim, são coisas que se constroem. Sim, pois é, temos aí já a Ana, já participando com a gente, daqui a pouco também entrando nessa roda e interagindo com a gente. Que lembranças boas, eu também, você falando aqui da festa da Ribeira, Isabel, me lembrei muito da festa de Reis, né, que tinha na Lapinha, minha avó levava muito, quantas vezes também, não só levava, mas apoiava para que a gente fizesse parte também das apresentações. Então, a presença do idoso, dos avós, na vida, no desenvolvimento da criança, é muito marcante. É muito marcante. Esse vínculo afetivo para as novas gerações vai fazer toda a diferença. Agora, aí Jane daqui a pouco volta a falar com a gente, e também a Ana, que é psicóloga, porque é preciso aprender novos fazeres. Porque o fazer, talvez, dessa geração do idoso com o fazer da criança que está nascendo agora, a geração Y, né, dizer, totalmente interligada com as redes sociais, com a tecnologia, é bem diferente. E aí, essa inter-relação vai precisar acontecer de uma forma saudável. Estamos com você nesse bate-papo, um bate-papo muito interativo, falando aqui sobre os avós, nesse momento, nesse contexto atual. E vamos integrar aqui a nossa rede, esse bate-papo também, a Ana Cláudia Freitas, psicóloga estudiosa do envelhecimento humano. Ana, seja bem-vinda. Olá. Oi, Olá. Ana. Pronto. Olá, me ouve? Sim, estamos te ouvindo bem. Bom dia, Patrícia, bom dia, Maria Isabel e Jane. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior, a equipe da Rádio Excelsior. Obrigada pelo espaço mais uma vez, Patrícia. Pois é, e tem que ter muito jogo de cintura e saber lidar, não é, Jane, com esse lugar dos avós, Ana, perdão, que é exatamente essa interação, é querer estar perto, mas é um perto que também cria espaço para viver a própria vida. E como lidar com isso, e muitas vezes as cobranças, aquele vovô e vovó que não sabe dizer não, e toma para ele a responsabilidade desses netos, quando deveria ser apenas um apoio, uma ajuda. Esse é um ponto importantíssimo que você traz, Patrícia, porque, de fato, os papéis precisam estar bem claros, né? O papel da educação principal é dos pais. A gente sabe que na nossa sociedade as relações familiares elas são muito próximas. Eu estava ouvindo desde o começo aí as meninas falando e quantas histórias bonitas, né? De memória de avós, de avós. Eu também tenho memórias excelentes dos meus avós. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, né? Eu, como psicóloga, eu preciso trazer essa reflexão sobre essa definição dos papéis e o resultado disso na saúde emocional, na saúde social, nos relacionamentos, né? A gente assistia na semana passada uma fala dos profissionais da delegacia da pessoa idosa, né, assistente social e psicólogo, e eles pontuaram a quantidade de casos que surgem lá de violência e o quanto isso está relacionado a uma confusão nesses papéis, né? Existe missão, enfim, uma forma dos avós interferirem na educação dos filhos que termina prejudicando a qualidade das relações. Então, que a gente possa manter essa imagem, essa relação bonita de família, né? Em que há o respeito de cada papel. Isso é importante, aqui eu estou pontuando para vocês por conta da minha experiência, inclusive, na clínica, porque eu vejo muitas questões emocionais, né, que as pessoas estão enfrentando, e o quão é importante a gente trazer essa reflexão de que é necessário a gente olhar para dentro da gente, a gente pensar, analisar, observar como a gente está se comportando nas nossas relações para que a gente melhore as nossas relações. Então, eu, Patrícia, como profissional da área de saúde mental, faço aqui um apelo aos avós. Não estraguem seus netos. Essa ideia de que o papel do avô e da avó é estragar netos é extremamente prejudicial. E é dessa forma mesmo que se fala, né? Vai se reproduzindo essa ideia. Pois é.
Então, é muito importante que os avós e as avós entendam isso. Não é legal, não é bonito, muito embora isso seja dito até com um tom de brincadeira e tal, não é prejudicial para os avós, para os netos, para as netas, inclusive para a relação entre pai, mãe, né? Enfim, toda a dinâmica familiar ali. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, né? Sobre essa definição dos papéis dos pais, a forma, o respeito dos avós, a forma dos pais educarem, que seja feito em consenso, né? Se o avô ou a avó quer ajudar de alguma forma, interferir de alguma forma, sente primeiro com o pai e com a mãe, ou se só tiver a mãe, que a gente sabe que é caso de muitas famílias, né, no nosso país. Sente, converse primeiro com essa mãe e defina com essa mãe essa sugestão que o avô, que a avó quer dar na vida do neto, mas sempre respeitando essa hierarquia de que a responsabilidade direta deve ser dos pais, né? Pois e é. Claro que aqui eu estou falando num ideal, porque a gente sabe que existem muitas famílias que os filhos moram diretamente com os avós e com os avós, né? E aí, nesse caso, a dinâmica pode ser diferente, mas ainda assim combinada de alguma forma com os pais. O importante é se comunicar. Com certeza, estabelecer aí, né, o papel de cada um e essa relação acontecer no interior dessa família de maneira saudável. Mandar só um abraço aqui para os nossos ouvintes que estão interagindo. A Alice diz que tem uma vozinha de 94 anos, elas estão afastadas, ela está aqui na capital e a avó está no interior, ela já não tem mais a mãe e a avó ficou sendo essa grande referência, né, do colo, do carinho, e hoje ela precisando muito mais. Então, como lidar com isso? Aí, Jane, voltando um pouquinho, depois para a Maria Isabel, essa questão de como é saudável, tanto para o idoso quanto para o neto, essa convivência, essa troca que a Isabel falava, de proporcionar esses momentos de encontro, esse momento da afetividade, que certamente vai ficar na memória de ambos. Então, como isso vem na perspectiva também da saúde mental e das relações. É importante essa troca, não é isso, Jane? Que foi o ponto que eu trouxe também, né para essa entrevista, é a questão da ludicidade. Sim. E quando o Isabel falou dos vínculos, os vínculos saudáveis, né, eu acredito que ele vai se construindo ali na infância, na relação entre avô e netos, não é? Porque os netos, eles trazem também a espontaneidade, o brincar, a criatividade, a imaginação, que são importantes elementos, não é, para a nossa saúde integral, corpo, mente, pensamentos e emoções. Então, em contrapartida, o avô, a avó traz o carinho, traz a afetividade, o abraço, o colo. Então, é importante estar alimentando isso desde lá a infância. Ainda que a gente busque, de fato, preservar, estar consciente do seu lugar naquela dinâmica familiar, como a Ana Cláudia bem trouxe, não é? E, para isso, é preciso estar cônscio, não é? Estar consciente, saber como é que você transita naquela dinâmica, quais os seus limites e quais os seus avanços. E Ana trouxe uma palavra essencial, a comunicação. É preciso que estejamos exercitando falar sobre o nosso cotidiano. Sim. Porque parece, por ser tão rotineiro, parece ser algo assim que vai acontecendo naturalmente, não é de uma maneira mais banal, a gente não pensa muito, não reflete muito. Então, assim, quando nós passamos a falar sobre, a dialogar, eu acho que fica mais fácil. A gente trazer para a nossa consciência como é que a gente está pensando, sentindo e agindo naquele papel de avô, de avó. E, em contrapartida, também a filha, o filho, o genro, a nora. Como é que essa dinâmica vai se dando? Eu acho que o ponto principal é essa comunicação. Beleza. E aí, falando rapidinho, só respondendo a pessoa que trouxe a sua avó,
que está no interior, vem a comunicação. Hoje nós temos condições, não é? A tecnologia nos dá essa possibilidade, claro que sabendo que nem todos temos acesso, mas que ela possa criar espaços e acessos de estar conversando. Não é? É uma ligação por telefone, se tiver internet, uma ligação pelo WhatsApp com vídeo para estar vendo. Manter esse vínculo, né, gente? Disso, exatamente. Isso. E se não tiver nada disso, volte para as cartas, porque eu hoje estou empreendendo essa luta. Não é? As cartas são coisas maravilhosas, instrumentos maravilhosos e afetivos. Pronto. A gente senta para escrever. Quando o amor, né? Isso. Quando o amor, o canal é o que menos vai importar. Exatamente. O contato é que vai prevalecer. Coisa linda. Exatamente. Que você traz. Mandar um abraço aqui para a Carmen, só rapidinho, a gente está lá em Taparica, ela diz o seguinte: eu acredito que os avós possam sim ajudar, mas não assumir a responsabilidade para eles, só em caso em que os pais não se façam presentes. Abraço para você também, tá, Carmen? E tem momentos realmente, né, Isabel, até você que é da área do direito, que essa guarda ou essa responsabilidade acaba sendo dos avós, mas são casos pontuais. Há muitos casos em que isso acontece, né? A gente ainda tem muito, precisa, por exemplo, deixar o filho até no interior com os pais para poder trabalhar na cidade mais próxima, não necessariamente na capital, né? Tem também, você tem casos de famílias que o filho fica com um, né? E o outro está em outro relacionamento, ou não assumiu o filho, ou o pai ou a mãe, que acontece isso também com a mãe, e os pais daquele que ficou com a criança, até para que ele possa trabalhar e sustentar a criança, que vai criar a criança. Isso acontece muito. E aí o papel já é um papel diferenciado, porque uma coisa que Ana trouxe, que a gente participou desse encontro lá na Asaprev a semana passada, é que a gente viu a necessidade de ter uma distinção entre o avô-avó, que está sendo a pessoa que está educando de fato o neto, é o responsável, vamos dizer assim, mesmo que não tenha a guarda formal, jurídica, mas é quem tem a guarda da criança, esse avô está no papel meio de pai, né? A responsabilidade de fato está com ele. Claro que é uma situação muito delicada, porque a qualquer momento o pai ou a mãe pode, vamos dizer assim, ou assumir a guarda do filho, de fato, e até levar a criança, ou pode também, vamos dizer assim, reivindicar esse lugar. Então, a relação que exige muita comunicação, não é? Muita comunicação, muito entendimento, que nem sempre se tem instrumentos para isso, né? Mas, a maioria dos casos, a gente tem os avós no papel realmente de avós, não é? E aí, nesse caso, a responsabilidade dos avós, vamos dizer assim, cuidar de uma criança, que é uma criança, como qualquer criança que está ali com ele naquele momento, que você tem que ter atenção, tem que cuidar e tal, mas a responsabilidade da educação e de estabelecer as normas para essa educação é dos pais, é dos pais, né? E a gente não pode, no papel de avô, eu não sou avó, sou tia-avó, né? Então, meu papel é armar quebra-cabeça. Você não pode ultrapassar esse limite, deixa lá, é coisa armar do pai. Quebra-cabeça, tá entendendo? Se começa a fazer muito, não tenho muito que interferir nas normas. Tem que ficar claro esse papel. Gente, olha, esse é um papo que rende, e com certeza nós vamos ter outros momentos para poder aprofundar mais esses papéis, até porque também existe outro lado, e aí já me despedindo aqui, ouvindo as considerações rápidas aí das nossas duas convidadas que não estão aqui no estúdio, mas trazem também as suas contribuições, que o contrário também às vezes tem acontecido muito. Eu tenho ouvido muitos avós querendo interagir com os netos, e muitas vezes há esse distanciamento. Houve isso na pandemia por uma questão específica, mas muitas vezes é aquele filho que está morando longe, ou aquela nora que não deixa tanta aproximação, que quer manter o seu espaço com pai e mãe, e afasta totalmente, aí gera muita dor e muito sofrimento por não poder interagir. Então, nem tanto, nem tão pouco, vamos buscar esse equilíbrio. E aí a gente agradece a você, Jane, pela presença hoje aqui, Jane Carvalho, rapidinho suas considerações finais, muito obrigada pela presença. Obrigada, Patrícia. Então, eu só quero deixar um lembrete, não é? Avós podem ser e estar como artesãos
artesões, perdão, de sabedoria, dando e recebendo lições de existência. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada também, Ana Cláudia Freitas, psicóloga, estudiosa do envelhecimento humano. Prazer ter recebido você aqui hoje. Obrigada, Patrícia, mais uma vez. A minha reflexão final é: nós vivemos uma nova sociedade. Bel trouxe aí no início o exemplo de que há décadas atrás, né, o marido tinha que decidir se a mulher trabalhava ou não. Hoje em dia já não cabe nada próximo disso. Nós estamos cada vez mais autônomos, então a sociedade vem mudando, vem evoluindo. Isso. Então, que as nossas relações também se adequem a essa nova sociedade. Um abraço forte para todos os avós e os avós, as avós e os avós que estão nos ouvindo, para os netos, para as netas também. Obrigada, Aninha. Se cuidem. Um abraço, querida. Obrigada, Maria Isabel. Vai ter festa, depois você vai voltar aqui para falar do aniversário da Natividade, veja, viu? Vamos Já ter está convidado. Vamos ter no sábado, na Asa Prévia, ali na Rua da Mangueira, serenatas poéticas, às 9 horas da manhã, com Jane Carvalho, uma oportunidade de confraternizar, de compartilhar poesias. Todos estão convidados, é gratuito. E no dia 26 temos uma live às 19 horas, no canal da Inventividade, conosco e com quem participa da nossa história. Nós vamos chamar as pessoas para que entrem. E quero dizer o seguinte: nessa nova sociedade tem um ingrediente que não pode ser deixado de fora e que cada dia ele é mais necessário e mais atual, que é o amor, que é o afeto, que é construir vínculos afetivos saudáveis e leveza nas relações. Busquemos isso, né? Coisa linda, parabéns a todos os vovôs e vovós. Ainda vai ter aniversário aqui para a gente comemorar e mais informações sobre esses eventos que a Isabel falou. Obrigada, gente. O programa de hoje fica por aqui.